Estamos de volta e agora a gente vai falar dos gols e das belas jogadas aí na Copa Master de Campos 2016, o famoso quarentão. Os destaques da rodada ficaram por conta das goleadas do Jaguar, Ururaí e Limite. O Jaguar, mesmo longe de seus domínios, aplicou um 6-1 no Atlético. Já o Urural, corrigindo, não é Ururaí, é Urural. Urural venceu o quilômetro 13 por 7-0 diante do seu torcedor. O jogo aconteceu ali na Lapa e o Limite, buscando a reabilitação na competição, venceu o Taubaté por 4-1. Vamos dar uma olhadinha na tabela dos outros resultados. Santa Maria também vencendo aí, venceu o Operário por 1-0. Empate entre PSV e Campo Grande em 2-2. Ipiranga venceu por 2-0 o Matadouro e o Força Verde 1-0 no Presidente Vargas. A gente já falou aí da goleada do Jaguar com 6 gols, né? Pelo grupo B, Leopoldinense venceu o Guarani em 2-1. Travessão venceu o Canarinho em 2-0, mais um placar extenso aí, Urural 7, quilômetro 13, 0. Grêmio e CRA empataram em 1-1 e o Limite venceu o Taubaté por 4-1. Com esse resultado da rodada, vamos dar uma olhada na classificação. Pelo grupo A, Força Verde lidera, seguido por Santa Maria e Morro do Coco. E pelo grupo B, Aventureiro aí, o aventureiro tradicional, aventureiro aqui de Campos, né? Lidera, seguido do Leopoldinense, e logo depois Travessão. É muito disputado esse quarentão, né, Milonga? É muito disputado. Eu conversava com o Clóvis do Limite, ele me dizia o seguinte: você lembra que o Limite começou com 2 derrotas, agora está subindo. Ele falou sobre a contratação, inclusive, de Bill, que jogou no Botafogo, um excelente jogador. E está jogando pelo Limite. Ele falava também de outros jogadores, como André Pimpolho, como o Branco, que jogam também na equipe do Limite, o César, que foi lateral esquerdo do Americano. Então ele comentou sobre como é incrível, jogadas de craques mesmo, jogadas, o futebol de toque de bola, dribles. Não é esse futebol de hoje que a gente vê aí. Estava dizendo, muito bacana mesmo. Parabéns ao Clóvis, parabéns ao pessoal também do Aventureiro, né, que está liderando aí. É isso aí. Muito bom. É o saudoso futebol de várzea. Exatamente. Né, Milonga? O futebol arte, aquilo que existia antigamente, que a gente não vê mais hoje. O berço de todos os craques, né? É isso aí. A gente tem aqui algumas fotos, eu quero que vocês deem uma olhadinha. Esses são os meninos, os nossos novos talentos que vêm buscando aí o sonho do futebol. Essas fotos que você está vendo são do Pimbraf, que enfrentou o Roxinho e acabou perdendo aí por 2-1. Esse jogo foi válido pelo campeonato campista juvenil. E no sábado rolou um amistoso entre a seleção da Liga e o Guarani. A gente vai ver aí agora as fotos da seleção da Liga. Aquele uniforme bonito, azul marinho aí, essas fotos da seleção da Liga, a seleção da Liga que venceu por 2-0, né? E eu quero deixar aqui registrado os parabéns do Esporte Total à Liga pelo incentivo ao esporte na nossa cidade e por possibilitar esses meninos lutarem pelo sonho, né? Porque o futebol é um sonho, né, Milonga? Não vai deixar de ser nunca. É claro, e vocês viram aí as fotos da garotada, porque realmente é muito bacana. Eu acho que todo garoto que gosta de futebol, que joga por prazer, que tem prazer em jogar, o sonho dele, é claro. E quem não sonha, não vive, né? E no futebol isso é uma maravilha. Você sonhou, gostou, faz bem feito, procura, e todos eles têm um ideal, né? Jogar num grande time, e é preciso um incentivo para essas crianças, esses garotos, né, que estão começando agora. É isso aí. Parabéns à Liga por ser esse incentivo para esses meninos. Exatamente. O Vasco está de volta a São Januário, mas precisa aumentar aí a marca de invencibilidade, né? São 27, vencendo hoje vai para 28 jogos sem perder, esse número só aumenta. A busca agora é passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O Vasco, que venceu no jogo de ida por 1-0, volta a São Januário agora jogando dentro de casa, 7h30 da noite, contra o CRB, podendo até empatar, né, Milonga? Pode empatar. O presidente Eurico Miranda divulgou uma nota oficial do clube ontem à noite, dizendo que considera encerradas as negociações para a renovação, a continuação do empréstimo do jogador Riascos, né? Ele volta para o Cruzeiro. O Vasco chegou a oferecer, segundo Eurico, o pagamento integral, R$250 mil por mês. O Cruzeiro não aceitou. Então ele falou, estão encerrados, não se toca mais nesse assunto aqui.
O que é uma pena, né? A torcida vascaína chora com isso. E com a saída do Riascos, né, o goleador aí do Vasco, as expectativas crescem muito em cima do Nenê, né? Já são grandes, mas agora sem o Riascos, aí a expectativa explode em cima do Nenê, né? E o Tales também deve ser alçado lá à condição de titular e não começar mais no banco. É isso aí, mas o Vasco está se reforçando aí para a disputa da Série B do Brasileirão, viu? O volante William Oliveira, um dos destaques do Madureira nesse Carioca, foi contratado por empréstimo até o fim do ano. O clube aguarda exames médicos, mas o William já deve se apresentar aí na próxima manhã, né? Amanhã, para treinar junto à equipe. Ele é apenas a terceira contratação do Vasco esse ano, os outros foram o Iago Pikachu e Marcelo Matos. O Vasco ainda busca um meia e um atacante. Ainda falando de Copa do Brasil, a situação é um pouco mais complicada para o rubro-negro. O time que perdeu a partida de ida por 2-1 precisa de uma vitória simples por 1-0 para avançar. Só que a gente sabe que uma vitória simples em cima de um time do Fortaleza, embalado pela vitória lá por 2-1, não vai ser uma coisa tão fácil assim, né, Milonga? Exatamente, e logo mais o time do Flamengo vai ser dirigido pelo Jaime de Almeida, já que o Muricy Ramalho foi internado com arritmia cardíaca, está no Hospital Samaritano, né, que fica ali em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, se não me engano, na Rua Bambina, e o médico já disse que ele tem que ficar um pouco em repouso, talvez seja liberado até ainda hoje mais tarde, ou talvez amanhã. Vai passar por outros procedimentos, por outros exames, e não é a primeira vez que o Muricy, quando estava no São Paulo, Muricy, vocês se lembram que o Muricy, em 2014, o Muricy teve problemas, né, cardíacos, né, foi hospitalizado, e o ano de 2015 todo ele ficou sem trabalhar no futebol. Assinou o contrato com o Flamengo, né, e está lá dirigindo o Flamengo, sei lá, tem hora que eu penso que o Muricy não vai, não é por problema, ou seja por saúde, ou seja porque os resultados não estão fluindo assim como se quer. Eu tenho a impressão que dificilmente ele vai terminar o ano no Flamengo. É isso aí, a gente torce, é claro, para que ele se recupere, que fique tudo bem. Então anota aí, ó, hoje 7h30 da noite em São Januário, o Vasco encara o CRB, o jogo de volta, e o Flamengo encara em Volta Redonda, né, o jogo vai acontecer lá no Raulino, às 9h45 da noite. Lembrando que hoje tem Libertadores. Hoje o time do Fabinho joga? Joga, só lembrando que o médico que está cuidando do Muricy é o Dr. Fábio Tanuri, um dos maiores especialistas, né, cardiologistas, e de forma que, eu acredito, a gente torce para que é um excelente treinador, uma pessoa séria, né? Embora ele seja sempre assim, irritado, não gosta de ser perguntado, mas a gente torce por ele. Agora isso aí, então, o time de Fabinho joga hoje. Joga hoje. Gente, pega um caderninho para anotar, ó, 3h da tarde tem rodada da Taça Corcovado, 7h30 da noite tem jogo do Vasco, 9h45 tem jogo do Flamengo e tem jogo do time do Fabinho. São Paulo vai encarar aí o Atlético, né? E o Atlético joga sem Robinho, né? Não é Fabinho, mas é Robinho. Depois dessa piada eu vou até pro intervalo, a gente volta já. Bom, segura aí, pai bola.